corte T-bone, ele é conhecido no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, que é aquele corte que tem o filé mignon contra filé e o osso em forma de T por dentro. Mas isso é na carne de boi vivente, carne de vaca. Mas e no cordeiro? Já viu o T-bone steak no cordeiro? Eu estou com uma peça aqui de onde ele sai e vou fazer vários T-bone steaks para assar ele na grelha. Depois, para finalizar, mais um molho de pimenta junto. O que tu acha? Vai ficar bom demais, né? Então, não perde e fica até o final neste vídeo vivente que tá demais! Esta peça aqui, que a Celebra Gourmet faz, chamada T-bone, ele tem os dois lados do T-bone. Então ele é menor, ele é a metade. Onde eu vou cortar agora e mostrar para vocês, tá? O T-bone contém só dois cortes, o filé e o contrafilé. Do cordeiro, nesse caso aqui. Então, eu vou cortar ao meio, vai ficar uns cortes pequenininhos. Mas fica bom demais, gente, bom demais, é bom demais. Então, nessa embalagem aqui, que o Celebra Gourmet é a única empresa que tem o cordeiro premium, tá? Premiado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem um QR Code e tem muita coisa a dizer aqui. Então, quando tu comprar um cordeiro da Celebra Gourmet, vai no mercado ali que tá comprando e já pega o celular e já lê o QR Code. Tu vai ter muita informação da onde vem a carne, o que é alimentado e muita coisa. Isso é um selo de extrema qualidade que pouquíssimos frigoríficos do Brasil têm. Celebra Gourmet é um que tem. E agora tá na hora, né, Vivente, de cortar essa embalagem. De novo, eu falo de embalagem, mas olha o que é uma embalagem que faz a diferença num corte de carne. Muitas pessoas não gostam da tal carne embalada a vácuo, mas olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Quando eu falo, né, toda a cadeia de produção da carne foi feita certinha, olha aqui, não tem um líquido. Não tem um líquido na carne, na tábua, na embalagem, não tem nada de líquido, gente. Ou seja, perfeito. Tudo foi feito aqui perfeito. Não pode dar errado essa carne, né? Então-se o seguinte, lado menor e lado maior. Isso aqui, pessoal, é a anca do cordeiro. Ah, mas eu tenho para te mostrar um quadrinho para te mostrar de onde é que vem esse corte aqui. Segura que eu vou lá buscar. Chegando com o quadrinho. Aqui, gente, ó. Número 7 e o 9. Ele é entre o 7 e o 9. Aqui, ó, a anca. Depois da cola. Aqui assim, ó. Tá? Esse é o corte do T-bone steak. Ele tá ali. Então agora, vamos cortar. Vamos preparar ele para ficar bom demais. Desse lado, eu não consigo cortar. Eu tenho que virar para achar as junções para poder fazer o corte. Então, eu tiro esse nervinho aqui e começo a olhar, ó, todas as casinhas, ó. Todas as casinhas aqui onde eu consigo cortar, ó. Então aqui tem uma casinha, aqui tem outra e aqui tem outra. Então eu vou mais fundo com a faca, ó. Faca, vou fazer forte, né? Para poder cortar. E depois eu vou pegar a faca maior, para daí sim fazer o corte mais forte, né? Mas até então eu vou cortando aqui na junta todos eles, marcando bem. Depois vem a faca forte, faca aquela que tem o nome. Essa que eu estou usando é uma faca Dick, tá? Uma faca alemã, também é uma faca boa. Mas para fazer esse corte que eu vou usar a Marcelo Bolinha Picanheira, a número 10 da picanheira, tá? Então, ó, separei aqui, ó, separei na junta, mas não saiu ainda, né? Então eu vou tentar, ó, já dá até para alguns, né? Alguns já saem aqui, ó, já saem na faca. Então, cortou um, agora vamos pro outro. Aqui vai no facão mesmo. 2, já tirei 2, opa, tirei um só. Ó. Porém, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é o T-bone duplo. Como eu falei antes, ele tem os dois lados. Eu vou tirar o excesso de gordura que está caindo aqui em cima.
tá com os dois lados aqui, tá? E eu quero, ainda vou repartir ele ao meio, ó, para ficar só ele, tá? Só a peça. Aqui ele tá o que chamamos de espinhaço, tá? Os dois lados. Lembram que eu falei para vocês que ele era pequenininho? Então, eu ainda tenho que cortar ele ao meio, tá? Para aí sim ficar um tibone, porque aqui ele é considerado, no caso daí, tibone duplo, né? Que não é o que eu quero fazer um a um. Fui lá, busquei o cutelo, né? Para agora fazer a repartição no meio aqui, ó. Porque senão eu não consigo, né? Senão aí na minha faca ia fazer. A faca é boa, né? Mas ia fazer bons dentes na faca. E aí não é interessante. Agora sim, ó. Depois de cortado ao meio, ela tem que ter a figura de um T. Ó, de um T. Um Tzinho, né? Não um Tzão, um Tzinho. Então, quero aqui, tia, no meio. Não tô acertando o meio hoje. Ih! Tá difícil a mão hoje, gente. Vou ter que, o cutelo também tá afiado, né? Mas tá dando, ó. Mais um T. Mais um T, são T's pequenininhos, como eu falei. É um Tzinho. Ó, é um Tzinho. Que legal, bem pequenininho, né? Vamos continuar, gente. Não podemos parar. Ó, e vai sair nos T's. Um monte de Tzinho, ó. Aqui é uma parte maior, né? Aqui sim é um Tzão. Agora sim, ó. Esse é bem bonito, ó. Bem roxonchudo, como a gente diz. Então deu 2, 4, 6, 8, 2, 5, deu 10 tibones, tá? Todos eles cortados ao meio. E vocês veem, né, que ele é pequenininho mesmo, né? Então o cutelo já foi usado aqui. E agora vamos temperar eles até arrumar o fogo de uma forma toda uniforme e junta aqui, ó. Unir toda a carne. Aqui tem uma gordurinha que tá caindo. Vou tirar ela fora. Tem um porquê de ficar aqui. Enquanto isso, né, vamos pegar aqui, ó, o azeite para... Né, o cordeiro tem tudo a ver com azeite de qualidade, né? Então, vamos dar aqui uma... Fazer, né? Bem feito o negócio. Passar aqui. E depois, aquele sal. O cordeiro bom, né? Muitas pessoas às vezes pegam e botam muitos temperos no cordeiro. No máximo, sal e pimenta do reino. Máximo, tá? Eu ainda passei um azeitinho aqui e botei sal triturado. Porque mais que isso não precisa quando o cordeiro é de muita qualidade, que é o caso do Celebra Gourmet. Então, aqui, ó, todos eles. O fogo já deve estar pronto. E ainda vou pegar, acho que eu vou pegar uma cebolinha, uma batata aqui na cesta e vou dar um jeito de assar junto para servir depois, né? Que eu já tenho um molho de pimenta maravilhoso para servir aqui com esse cordeiro. E aí agora então vamos, né? Vamos para coisa acontecer. Já estamos aqui, hoje já é o final das gravações, que hoje a gente gravou 4 vídeos, né? E já está no final. Esse aqui é o último assado, está escurecendo, começamos de manhã cedo e agora vamos finalizar aqui com esse T-bone steak de cordeiro. É, gente, o mundo da carne é uma coisa muito, muito grande, né? Então vamos lá. Aqui está pronto. Agora é revisar o fogo e colocar os tibones ali. Da mesma aquela maneira, coloca ele em pé em primeiro lugar para ele assar a parte aqui de baixo, que é o osso. Assou um tempinho aqui de baixo, dá um tombo desse lado e um tombo desse lado. Assou, pode entregar. Muito, muito, muito fácil. E sabor então nem se fala, porque tem a gordura que está dentro do osso,
o filé mignon do cordeiro e o contrafilé do cordeiro. Gente, isso é bom demais. Tá? Vamos passar lá pro fogo então. Olha aqui, Vivente, olha o que aconteceu. A parte de baixo do T-bone já tostou. Então ele já assou onde eu queria, que é perto do osso, que é assim, perto do osso. Agora, vou virar as peças, né? Então, dá até para dar uma brincada agora, olha que legal, ó. Vou derrubar todos eles, ó. 1, 2, 3, e olha o barulho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para lá. Ou seja, a carne começou a encostar na grelha agora, né? E ficou daí esse barulho da grelha assando a carne, né? Então agora vai assar mais rápido, tem que cuidar. Assou um lado, assou o outro, pode entregar. Vivente, isso foi muito rápido. Assou o osso, virei um lado, virei o outro, naquela caloria de 5 segundos. Tá pronto. Deu 25 minutos, tá assado o T-bone. Um T-bone especial de cordeiro, top de linha. Então, olha como ficou. Já vou buscar. 1, 2, 3. Vou pegar mais um aqui. 4. Olha aqui, ó. E dá pra botar, olha, botar eles em pé, olha aí, ó. Assim que fica, ó. Ele é pequenininho, né, gente? Então, tá aí, ó. Bonito por demais. Depois desse cenário que eu fiz aqui, que ficou até bonito demais, que a pimenta já correu um pouquinho ali, essa cor de pimenta aqui, né, esse molho de pimenta maravilhoso. Eu já vou sair cortando o primeirinho aqui, ó. Então, primeira coisa, eu vou tirar o cantinho do filé mignon. E agora aqui, o contrafilé para fechar, né? O T do T-bone. E depois vou servir, como normalmente os restaurantes servem, pedaços grandes de bovinos, né? Então, ó, esse ossinho aqui é depois daquele de roer, né? Vamos montar ele, vamos montar ele como se montaria num restaurante o T-bone. Porém, de cordeiro, né, gente? Mas deu pra notar que eu gosto muito de cordeiro. Eu tô na terra, né? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de cordeiros do Brasil. Por muito tempo já, né? Então, ó, aqui o ossinho, filézinho mignon vem desse lado. E aqui como o pessoal gosta de fazer, servir nos restaurantes aí, Brasil afora, ele cortado assim, ó, um do ladinho do outro, né? E depois se deliciar com um molhinho de pimenta. E para beber, o que que vai? Eu indico, não indicaria, indico espumante do vinho que eu sou embaixador da Santa Colina. A Santa Colina tem um espumante, gente, para comer com carne de cordeiro, um Brut Rosé, que é simplesmente, parece que está tomando uma champanhe, de tão bom e bem feito que é. Fica essa grande dica, tá? Carne de cordeiro com espumante da Santa Colina. E agora, mais aqui um pouquinho, como eu falei, que era com molho de pimenta, né? Ó, vou botar pimenta
né, eu vou calibrar de pimenta aqui. E já vamos, ó, já vamos pegar, né, e vamos, eu sou obrigado a degustar esse cordeiro, esse T-bone, com gosto de assado de lenha, esse aqui eu usei só lenha. E é óbvio, né, que eu vou pegar já um pedacinho de carne de cordeiro com pimenta. Daqui a pouco eu digo como tá. Esse cordeiro com cebola assada, cebola caramelizada, batatas ao murro, purê de batata doce. Gente, essa carne é tão saudável e tão saborosa que ela teria vários e vários acompanhamentos, tá? Eu usei a pimenta aqui porque nós estamos já no final do dia, né? E demorar um pouquinho para fazer, sabe que eu não sou muito bom de acompanhamento, né? Mas eu peguei esse monte de pimenta aqui da Alnur e ó, já coloquei. E ficou bom demais. Faltou realmente foi o espumante da Santa Colina. Mas no próximo vídeo vai estar ele junto. E aí, fica bom demais com pimenta, fica bom com tudo. Carne de cordeiro fica bom com tudo. Então, esteticamente, eu fiz isso. Vocês notaram como a gordura e a carne tem aquele caramelo escuro que eu tanto falo, tá? E a da lenha. Então, essa carne tem um sabor, gente, que é assustador, é realmente um terroir, tá? Tem o terroir de vinho, tem o terroir de azeite e também tem um terroir de carne. Dependendo da carne é produzida, essa carne tem um sabor diferente. O sabor da carne de cordeiro aqui do Rio Grande do Sul é diferente lá do Nordeste e assim vai. O boi do Rio Grande do Sul é diferente do carne do boi do Centro-Oeste, lá do final do Brasil também. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, estou dizendo que são sabores diferentes, terroirs diferentes, tá? Isso que é interessante, comer carne, fazer churrasco, porque até a lenha ajuda a dar um gosto diferencial, um gosto diferente, um terroir diferente nos assados, tá? Então, gente, o que eu tinha por hoje é isso aqui, T-bone steak de cordeiro. Um belo de um assado e muito, muito fácil, mas não esquece, né? Compra carne de qualidade. Carne de qualidade de cordeiro tem marca. Celebra Gourmet. No mais, me despeço de vocês, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carne, vocês sabem, né? Vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, gente. Um abraço e até sábado que vem.